A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje nós vamos ler o livro do profeta Ageu. Afinal de contas, esse livro trata justamente ali do período do reinado de Dario, quando o povo começou a reconstruir o templo em Jerusalém, como lemos no início do livro de Esdras. Inclusive, Ageu e Zacarias vão ser citados. E amanhã vamos ler também algo no livro do profeta Zacarias. Mas antes de fazermos a leitura de hoje, se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se. Assim você me ajuda a crescer aqui na plataforma do YouTube e assim a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Me ajuda muito também se você compartilhar esse vídeo e também curti-lo. Isso vai dar mais engajamento aqui no canal e assim o próprio YouTube acabará também indicando esse vídeo para outras pessoas. Se você recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém e ainda não se inscreveu aqui nesse canal, se ainda até mesmo não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista desde o vídeo 1. Esse é um plano anual de leitura da Bíblia, assistindo um vídeo por dia, lendo conosco. Em um ano você vai ler toda a palavra de Deus e aprender bastante aqui, porque estamos sempre citando algumas questões históricas, de costumes e fazendo também aplicações pessoais dos textos que estamos lendo. Amém? Então, para que você tenha acesso à playlist completa, na descrição desse vídeo tem um link e aqui nos cards também. Mas agora então vamos orar para que logo depois da oração possamos fazer a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, é momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que estamos reunidos mais um dia aqui para ler a Tua palavra, para conhecer mais de Ti através da Escritura, para que possamos aprender, e não só aprender, mas guardar a Tua palavra em nossos corações, buscar praticá-la a cada dia, Senhor, nos conduzindo assim com prudência, fazendo prosperar todos os dias da nossa vida. Pai, eu te peço também que o Senhor venha abençoar a vida de todos que estão fazendo este plano de leitura. Abençoe também a casa, o lar, toda a família dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? É isso aí, então vamos para a leitura de hoje. No segundo ano de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Antes de continuarmos, entenda, o povo começou a construir o templo e eles vão fazer aquela pausa. E é justamente nesse momento da pausa que esses profetas vão ser levantados, Ageu e Zacarias, para profetizar. Você lembra disso? Então será mandado a carta para Dario, para que então viesse a perguntar se o templo deveria voltar a ser construído ou não, porque Ciro havia mandado construir, Artaxerxes mandou parar a construção, e então agora Dario vai receber a carta e Dario vai mandar que seja construído. Só que essa carta só vai vir justamente que vão se levantar Ageu e Zacarias para profetizar que era tempo de edificar a casa do Senhor. O povo então vai edificar, aqueles que habitavam da além do Eufrates vão vir mais uma vez, né, ali para contestar. Vai ser mandada a carta para Dario, Dario vai mandar que seja construído. Então, só para lhe posicionar na leitura que fizemos
do profeta, né, do sacerdote Esdras. Continue comigo. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Veja então que Deus vai levantar o profeta para lembrar o povo do passado, de destruição e sofrimento que eles passaram no cativeiro da Babilônia, justamente por terem abandonado as coisas de Deus. Vai trazer a eles a situação recente, onde eles tinham comida, mas era pouca, eles não se fartavam, eles tinham água, mas era pouco, eles não se fartavam, até recebiam dinheiro, mas era como se colocassem um saco furado, entrava e logo ia embora, né? Mal o dinheiro entrava e ia embora, eles não sabiam nem bem para onde havia ido o dinheiro. E Deus vai dizer o motivo disso qual é. Porque eles estavam ocupados em manter a casa deles cheias, as casas deles com mantimento, com cuidado, e haviam deixado a casa de Deus de lado. E lembre que nós lemos em Esdras, vai passar cerca de 2 anos a obra parada, ou seja, a casa de Deus mais uma vez deixada de lado. Porém, quando eles saíram da Babilônia e foram mandados ali para Jerusalém para voltarem à terra, foi justamente com o propósito de reconstruírem o templo. Então, eles estavam cuidando da casa deles, o que não era errado, porém, estavam esquecendo da casa de Deus, do cuidado da casa de Deus, da construção da casa de Deus, do mantimento da casa de Deus. Continue. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que a cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Ou seja, por que tudo isso está acontecendo? Vocês esperam o muito, vem pouco, e quando vem, Deus, assopro aquilo que vocês vem à mão de vocês, aquilo que vocês iriam colher. Por quê? Vocês estão perguntando por quê? Eu digo por quê. Porque vocês correm cada um a cuidar da casa de vocês, mas estão deixando a minha casa em ruínas, a minha casa desamparada. Continue. Por isso, os céus sobre vós retêm o orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, que lá em Esdras a gente vê o nome Josua, né? Porque são nomes que vêm da mesma raiz. Então nós vamos ver aqui, dependendo do livro escrito do profeta, sendo mencionado de forma diferente, como o próprio nome Josué no Antigo Testamento e o nome Jesus no Novo Testamento vem da mesma raiz e tem o mesmo significado. Por isso nós vamos ver nomes diferentes, mas são a mesma pessoa. Continue. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo entenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo
segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Veja, você lembra que lemos em Esdras que muitos diante da casa erguida, do templo erguido, vão chorar, lembrando de como era a casa antes? Porque estruturalmente, o templo que estava sendo construído agora era nada diante do outro. O templo que Salomão construiu era todo revestido de ouro, de prata, cobre, era algo extraordinário. Já esse templo agora, ele foi feito basicamente com pedra e madeira. Tinha ouro? Tinha, mas quase nada em comparação ao outro. Prata, coisas preciosas, não tinha quase nada. Quem olhava para esse templo agora, tendo conhecido o templo passado, dizia: esse templo agora é como um nada, é uma miséria diante do templo antigo. Então, existia essa grande questão, essa grande comparação. Mas como Deus estava diante disso? Veja comigo. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué ou Josua, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que eu fiz quando saíste do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e enchereis de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, Deus vai dar uma palavra de ânimo para aquele povo. Trabalhem. Vocês estão olhando para casa hoje, parece um nada, só pedra e madeira, mas trabalhem, se esforcem. Eu sou com vocês, o meu espírito habita no meio de vocês. E lembrem, meu é o ouro, minha prata, eu vou fazer abalar céu, terra, mar e as nações. E virá ouro, virá prata, virão coisas preciosas para esta casa. Ou seja, Deus faria com que o tesouro chegasse à sua casa, porque Deus queria sim ver a sua casa em riqueza, queria sim ver a sua casa maravilhosa. Mas o principal não era isso, porque dele é o ouro e da prata. O principal era que ele era com o povo. Se o povo se esforçasse para edificar a casa dele. Continue. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor
por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mandamento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: Não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Veja então que Deus ele vai trazer à memória ao povo algo muito importante naquele dia, o dia que o templo vai ser reedificado. Ele vai mandar eles olharem para trás, prestando atenção na lei, que muitos estavam de forma impura tocando no que era puro e tornando imundo o que era puro, ou seja, vinham com as impurezas da idolatria para o templo e tornando as coisas de Deus impuras. Vinham no pecado, na transgressão e tornando as coisas de Deus impuras. E por causa disso, por causa do pecado, por causa da impureza, por causa de deixar a casa de Deus para lá, o que acontecia? Buscavam um lugar que tivesse 50 medidas e só tinha 20. Ou seja, não colhiam o que esperavam, estavam vivendo miséria, pobreza, dor, sofrimento. Deus diz então: considerai esse dia de hoje e considerai o tempo passado. O que é que Deus está os chamando a fazer? A partir de hoje, vocês consagraram o tempo. Andem para mim em obediência. Deus está dizendo: eu abençoarei vocês a partir de hoje. O que Deus queria do povo era que o povo entendesse que todo o pecado que eles haviam cometido, e sempre que eles deixavam a casa de Deus para trás, que eles viravam as costas para a casa de Deus, tanto no que diz respeito a cuidar da casa de Deus, como no sustento da casa de Deus e todas essas coisas, era prejuízo para eles mesmos. Que eles então obedecessem a Deus andando conforme a palavra do Senhor e cuidassem da casa de Deus, sustentassem a casa de Deus, porque a bênção do Senhor estaria sobre eles. Nós vamos ver um detalhe em Zacarias também, que vai ter um levante inimigo nesse período. E por isso Deus está falando aquilo com Zorobabel, que faria dele um anel de selar, que o levantaria, né? Daria vitória a Zorobabel. E você vai ver, inclusive, de qual forma que Deus daria vitória a Zorobabel.
Só que isso nós vamos ver no livro do profeta Zacarias e faremos isso na nossa leitura de amanhã, amém? Então, vou ficando por aqui nesse vídeo de hoje, vídeo aí curtinho, né, que nós tivemos hoje, mas já vou ficando por aí. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de curti-lo também, isso me ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Não esqueça que você pode mandar também aí o seu pedido de oração através desse número de telefone, tá aí, ó, o WhatsApp, e você pode também fazer a sua oferta através do Pix, amém? Então, um forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva ele, viva Jesus!